triste, né? E pelos seus pecados, eles já haviam separado de todos os estrangeiros, igual que eu falei com vocês. Eles vestiram roupas feitas de pano grosseiro, pano de saco, tem Bíblia que fala que... E puseram terra na cabeça, e então se levantaram e começaram a confessar os pecados. Nós temos que confessar os nossos pecados, as nossas culpas, né? Eles começaram a confessar o pecado deles e ainda confessar o pecado dos seus antepassados. Começaram a confessar que eles haviam cometido durante mais ou menos 3 horas, né? Aqui já está falando a hora no capítulo 9. Esdras ficou lendo a lei do Senhor durante 3 horas. E eles, depois que a lei foi lida para eles, nas outras 3 horas seguintes, eles ficaram pedindo perdão dos pecados. Nossa, olha para vocês verem, 3 horas pedindo perdão do pecado. E eles confessaram seus pecados e adoraram o Senhor. E aí Jesua, Bana, Cadmiel, Zebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor Deus. Os levitas chamaram o povo para adorar a Deus e eles disseram assim para o povo: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre, sempre, que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum humano seja suficiente para louvar e adorar a Deus. Nenhum louvor é suficiente. E aqui eles fazem uma oração de confissão enorme, tá? Enorme. Aí acontece a oração de confissão, aí o povo de Israel fez essa oração enorme, grande mesmo, e eu vou ler um pouco para vocês falando assim: ó Deus, só tu és o Senhor, tu fizestes o céu e as estrelas, tu fizestes a terra, o mar e tudo que nele há, tu conservas a todos com vida, os seres celestiais se ajoelham diante de ti, aleluia. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abrão e o tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mudaste seu nome para Abraão, vistes que era fiel a ti e fizeste uma aliança com ele. Prometestes dar a Abraão a terra dos cananeus, heteus, amorreus, a terra dos perezeus, dos ebuseus, dos girgarceus, para ser a terra onde seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a tua promessa, porque o Senhor é fiel, mas nós, por mais que a gente queira ser fiel, nós não somos, né? Aqui eles estão recontando, fazendo a confissão da oração de pecado e recontando o que eles aprenderam, né? Nós temos que orar, assim eles nos ensinam a orar a palavra. Tu vistes como os nossos antepassados sofreram no Egito, por um período de 400 anos, isso é a oração deles. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabias como eles fizeram seu povo sofrer. Foi assim que ganhaste a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca, e fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas. Como uma pedra que afunda no mar violento, tu guiastes como nuvem durante dia e de noite como coluna de fogo para iluminar o caminho por onde deveriam ir. Tu desceste do céu no monte Sinai, falaste com teu povo e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhe disseste que santificasse o sábado e lhe deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhe deste pão do céu quando estavam com fome e a água da rocha quando estavam com sede. Tu mandaste que tomaste posse da terra que havia jurado dar a eles. Olha a fidelidade de Deus aqui. O tempo todo eles estão confessando, né? Falando, né? É muito linda essa oração aqui. Se você quiser orar essa oração, aprender, né? E aqui está falando assim, ó. A tua misericórdia.
a tua misericórdia é grande e por isso não os abandonastes, mas eles os abandonou. Aqui está falando assim. Aí a oração. E aqui, gente, eles foram fazendo oração de confissão, e através da oração de confissão eles foram recontando. E agora ele falou assim: e agora nós somos escravos na terra que nos deste. Essa terra é boa, que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis que puseste para fazer-os sofrer. Por causa dos nossos pecados, eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Essa aí é a oração que eles fizeram. É um capítulo enorme. Esse é o capítulo 7 em Cristo Jesus. Amém? Que possamos confessar os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Só continuando aí o capítulo 9, o povo fez uma oração linda de arrependimento. Linda, 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 linda. Foi uma oração de confissão, né? Que eles fizeram aqui. Eles comeram tudo que quiseram e engordaram e aproveitaram todas as boas coisas. Mas o povo, aqui tem uma parte na oração que fala assim: mas teu povo se revoltou, te desobedeceu e viraram as costas para a tua lei. E nada diferente de hoje, gente. Quantas pessoas estão virando as costas para a palavra do Senhor? Tem gente que está até se tornando incrédulo. Viu tanto a bênção do Senhor, né? E aqui o povo faz essa oração longa. Pensa bem, 3 horas. Aqui nesse capítulo 9 fala 3 horas ouvindo a lei do Senhor. A lei do Senhor naquela época né, não era tudo. Hoje a lei do Senhor é o Velho e o Novo Testamento, porque um completa o outro, né? E antigamente, o que eu estou entendendo aqui, eles leram só o livro do Pentateuco. Eu entendo assim, né? E aqui eles fazem essa oração enorme, e depois, no final, eles assim, pede a bênção do Senhor, né? Que eles estavam vivendo na terra boa, e eles estavam vivendo na terra boa, mas eles tinham uma fé dividida. Deus quer que Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Eles estão pedindo perdão pelos seus antepassados e pede perdão também pelas ações dele, pelas más ações dele, lembrando que aqui é pós-cativeiro, livro de Neemias. E agora eles estão falando assim: nós somos escravos na terra que nos deste, esta terra boa que nos alimenta. Porque mesmo voltando lá para a terra deles, eles ainda estavam sendo escravizados, porque eles deviam pagar imposto ao rei lá, que era o rei Artaxerxes, tá? E aí o povo, no finalzinho do capítulo 9, o povo assina um acordo. Por causa disso, eles fazem essa oração imensa aí no capítulo 9, e depois, por fim, o povo assina um acordo. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades e os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assinar. Eles confessaram, escreveram e assinaram um acordo, confessando a culpa. Eles ainda eram escravos, não eram escravizados lá na terra, mas eles deviam pagar imposto ao rei atual da época. Ao meu entender, era o Artaxerxes. Esse é o capítulo 9. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like e o seu comentário em Cristo Jesus. Amém?